Bom, vamos lá então. Mateus capítulo 26, versículo 1. Versão, vou ler na tradicional hoje, tá? Que é a Ara Almeida, revista e atualizada. Fala assim, ó. Mateus capítulo 26, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Amém? Eu vou lendo, vamos explicando e vamos tendo a compreensão do verdadeiro sentido da mensagem. Esse capítulo 26 de Mateus, ele é muito intenso. Na minha opinião, é um dos capítulos da Bíblia, sabe, mais intenso no sentido espiritual, emocional, no sentido de opressão espiritual também, sabe, onde o inimigo tenta afrontar, onde o inimigo tenta destruir. E quando eu olho para esse versículo 1 e versículo 2, eu tenho a convicção de que seria o último cordeiro que seria sacrificado por amor a alguém ou a algo. Porque lá no Velho Testamento eles sacrificavam cordeiros para a remissão de pecados. Mas Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia fala, Ele arranca o pecado do mundo. Aleluia. Jesus, quando Ele dá de frente com aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher que foi pega em flagrante de adultério, Ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso nos leva a entender que todos nós somos pecadores. Você sabe disso. Só que mais do que saber disso, é reconhecer isso. A Bíblia fala para nós que não há um justo sequer na face da terra. Traduzindo, todos nós pecamos. O único, que foi perfeito e sempre será perfeito é o próprio Filho de Deus. Então, quando eu olho para esse 1º e 2º versículo, que ele seria entregue para ser crucificado, as pessoas não iriam prendê-lo, ele iria se entregar. Logicamente que eles vieram prendê-lo, mas Jesus não fugiu, Jesus não correu como um covarde. Jesus, ele cumpriu fielmente aquilo que o profeta Isaías disse, que Deus enviaria o seu Filho, que ele arrancaria o pecado do mundo, o castigo que nos traria a paz estaria sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus passos aqui na terra, seríamos curados, sarados, libertos. Então, quando eu olho para o contexto da Páscoa, lá no Velho Testamento, eu vi um significado bonito, sim, mas no Novo tem todo o sentido, porque lá eles faziam com cordeiros, animais, mas aqui era o próprio Filho de Deus. E aí o 3 fala assim: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então veja bem, estava tendo toda uma trama, sabe, tudo olha para vocês verem como isso é interessante. Domingo passado nós falamos sobre Daniel, que fizeram toda uma trama, uma emboscada para ele, e não era diferente aqui. Mas eu quero que você entenda algo. Por mais que muitas vezes as pessoas estejam tramando, estejam maquinando contra você,
Mas quem é escolhido de Deus sempre estará sendo guardado por Deus, na palma das mãos de Deus, sabe? O salmista diz que pelas suas asas, com as suas asas, nós somos protegidos, somos amparados. Então Deus nos protege com teus braços, com a sua mão poderosa de amor. Então quando eu olho aqui, vejo que eles estavam deliberando algo, mas ele já sabia de tudo, Jesus. Entenda isso. Quando as pessoas estão tramando mal contra você, quando as pessoas estão querendo te destruir, trair, como diz a palavra aqui, matar, isso é o plano do diabo, porque a Bíblia diz, Jesus disse, o diabo, vosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Então esse plano era diabólico. Mas estas pessoas não sabiam que tudo isso estava sendo pela permissão de Deus. Gente, sabe o que eu acho assim mais fantástico na palavra? É que quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos dentro da palavra, quando nós estamos amparados por aquilo que Deus ordena, quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, quando nós estamos debaixo de uma autoridade divina, ainda que todos estejam contra, ainda que as pessoas estejam tramando, maquinando, vão te trair, vão te derrubar, vão te abandonar, vão fazer tudo, ainda assim, essas pessoas não sabem que é o projeto de Deus para a sua vida. Então eu gostaria que você falasse isso agora. Obrigado, Deus, por todas as perseguições. Diga isso, diga. Obrigado pelas provações, fala isso. Porque sei que tu estás no controle. Diga isso. É isso. Pode sair do nosso controle, mas permanece no controle de Deus. A perseguição, a calúnia, a traição, o abandono, tudo é para modelar o seu caráter de acordo com a vontade de Deus. Traduzindo, Deus está desfazendo de um menino e está levantando um homem de Deus. Deus está desfazendo dessa menina interior que há dentro de você, mulher, porque hoje você é uma mulher. Deus está desfazendo do garoto, da menina, está levantando um homem, está levantando uma mulher de Deus. Tudo que é planejado contra, aos teus olhos você está falando assim, meu Deus, mas por que? Será? Quando? Entenda algo, isso faz parte do projeto, do plano de Deus para a tua vida, para te levar para um próximo estágio, ou para algo muito maior na sua vida. Essas pessoas achavam que eles estavam no controle de tudo, sabem de nada. O profeta Isaías profetizou isso há muitos e muitos anos atrás, falando que o que estava acontecendo no capítulo 26 iria acontecer no capítulo 27 e se findaria no capítulo 28, quando Jesus ressuscitou. Estava no plano de Deus. Sabe as provações mais difíceis da sua vida? Estava no plano de Deus. Glória a Deus. É isso que eu quero, que através da palavra de hoje você entenda, você coloque isso dentro da sua cabeça. Sabe, deliberaram prender Jesus. Isso é parte da história. Irmãos, se você nunca tivesse tido perseguição, provação, calúnia, traição, abandono e seja lá o que for, você não teria um testemunho para contar. Se eu pegar o microfone aqui e perguntar quem tem um testemunho para contar, todos nós temos um testemunho. O que você já superou na sua vida? Todos nós vamos ter a oportunidade de falarmos de algo aqui. Se eu falar assim, hoje o culto vai ser de testemunhos, nós podemos ter o mês inteiro de testemunhos aqui, e nós não precisamos ter uma mensagem pregada da palavra. Por quê? Porque toda igreja tem testemunho. Cristão que não tem testemunho não é cristão. Está difícil, está provado, mas é
o plano de Deus. Você está entendendo isso? Isso daqui é o plano de Deus para a sua vida. Sabe, todo esse contexto, Judas foi lá, fez o pacto da traição, do 14 até o 16 foi o pacto da traição. Mas antes, uma mulher chega e vai ungir Jesus com óleo precioso. O mesmo Judas, os discípulos falam: para que desperdício? Poderia ser vendido e dado para os pobres. Gente, tudo bem, Jesus o tempo inteiro cuidava dos pobres, cuidava dos necessitados, das viúvas, dos órfãos. Jesus cuidava dos enfermos, Jesus cuidava. Agora ele estava sendo cuidado, preparado para algo muito maior. E os discípulos não reconheciam isso. Ei, aprenda algo na sua vida. Enquanto você não cumprir com aquela palavra que diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram, enquanto você não entender isso, as coisas não vão acontecer na sua vida. Comemore a vitória do seu irmão. Jesus sendo ungido, não, para com isso, isso é desperdício. Gente, os discípulos deveriam dizer: que honra, mestre, aleluia, glória a Deus, que honra, que esta mulher está te ungindo, te preparando para a sua crucificação. Não, vende isso, dá para os pobres. O mesmo Judas que lançou essa palavra, versículos depois, fez o pacto da traição pelo mesmo dinheiro, ou melhor ainda, pelo desgraçado desse dinheiro. Aprenda. Se alguém que está perto de você se deu bem, glória a Deus, Deus te abençoe mesmo. As pessoas, gente, eu fico maluco com isso, eu não consigo entender. Coça até a cabeça. Jesus o tempo inteiro acudiu, estendeu a mão, multiplicou pão, peixe, curou enfermos, ressuscitou mortos. No final do livro de João, a Bíblia diz assim: se todos os milagres que Jesus fez, todos os seus prodígios, se eles fossem escritos, nem todos os livros caberiam seus feitos. E naquele momento que ele estava sendo preparado para aquilo que ele foi preparado a vida toda. Deixa eu fazer uma pergunta: para que você foi preparado? Porque tem gente que é assim, está com 30, 40, 50, 60 anos, não sabe por que veio na terra. O que você faz da vida? Não sei. Eu trabalho. Trabalhar qualquer um faz, irmão. Trabalhar qualquer um trabalha. Mas por quê? Para que Deus te colocou na terra? Por que Ele te tirou do ventre da sua mãe lá? E te deu sopro de vida e te colocou na terra? Para quê? Para você levar a tua vidinha? Sabe por que eu coloco no diminutivo? Porque a sua vidinha é tão pequena diante do nosso Deus grandioso, eterno. E você está preocupado com a sua vida. Os discípulos estavam preocupados naquele momento com aquelas pessoas, não com Cristo. Entenda o seguinte: havia um projeto maior. Se Jesus não morre, se Jesus não ressuscita, você não estaria aqui hoje. Concorda comigo? Nós não estaríamos aqui hoje falando sobre isso. Então entenda o seguinte: há um projeto maior. A sua vida está boa? A sua vida está mais ou menos? Como é que a sua vida está? Agora imagine assim:
ainda você não chegou onde Deus queria. Ah, pastor, mas eu amo ficar sentado no banco ouvindo uma palavra. Irmãos, eu também era assim. Deus falou, agora você vai pregar minha palavra. Entenda, Deus te colocou por um motivo nessa terra. Será se você vai morrer não vai saber o motivo? Pastor, Deus me chamou para evangelizar. Você nunca sai de casa, como você quer evangelizar? Ah, eu vou evangelizar pelo Instagram e Facebook. Tadinho. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Vão para as cidades. Mas e se não nos receberem? Chacoalhem a poeira da túnica e continuem. Meu irmão, evangelho é para gente doida. Quem é doido que diga amém? No bom sentido da palavra, com certeza. Evangelho não é para gente que quer conforto não, irmão. Você vem na igreja, Deus usa o pastor, Deus usa o missionário, Deus usa a pessoa que está lá na porta, Deus usa o irmão que está do teu lado, te fala uma palavra, você fala, vixe, eu tenho que abandonar isso, meu Deus do céu, se eu não parar com isso, eu estou lascado. Então o evangelho é confronto, o evangelho é amor, lógico, é acolhimento, mas o evangelho é o seguinte, larga isso daí, meu, e vem para mim. Ah, vem do jeito que você está aí, mas na hora que você chegar aqui, Ele vai te pegar e Ele vai começar a te modelar, Ele vai te transformar, até que você esteja segundo a vontade dEle. Então naquele exato momento estavam preparando Jesus e os discípulos, não, vende isso e dá para os pobres. Eles não estavam entendendo o projeto maior de Deus. Isso muitas vezes somos nós. Você está tão ocupado com coisas pequenas e Deus está falando assim, ei, levanta a cabeça. O que está acontecendo? Tem algo maior para você. Olha o que está acontecendo ao seu redor, tem algo muito maior te esperando. E aí, lá, sabe que jeito foi o pacto? Da forma mais covarde. Perguntaram para Judas, como nós vamos saber quem é o mestre? Olha como isso é extraordinário, é fora da curva o negócio. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam se era Jesus, se era Pedro, se era João. Eles não sabiam. Isso me faz entender que Jesus, humanamente falando, Ele era igual aos demais. Quem concorda com isso? E aí vem Judas e o entrega da forma mais covarde possível. Será aquele em que eu beijar. Perdão, vamos lá, retomando. Será aquele que eu beijar na face. Meu irmão do céu, fica imaginando isso. Quantos anos Judas passou com Jesus? 3. Sabiam disso? Do batismo de Jesus até a morte foram 3 anos. Irmãos, olha o que aconteceu na vida de Cristo em 3 anos. Olha o que esses discípulos viram. Vocês têm ideia? E Judas vai lá para entregá-lo. Deixa eu pegar lá a parte que ele... Mateus 26, 48. Acompanhei. Mateus 26, 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, 2 pontos. Aquele
a quem eu beijar é esse, prendei-o. 49, logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. Irmãos, como consegue? Como consegue, irmãos? Tamanha falsidade. Ah, irmão, você é tão legal. Oh, irmão, se afaste de pessoas falsas. Você sabe o que João Batista, quem foi o João Batista que batizou Jesus, certo? Vocês lembram a mensagem que ele pregava quando as pessoas iam para as águas? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mas como que ele chamava as pessoas? Como? Isso, tá bom de Bíblia, Moreira. Raça de víboras. João Batista está falando: gente falsa, batizem-se, porque está próximo o reino dos céus. Peça perdão dos seus pecados. Jesus se batizou não foi com o homem que pregou amor. Jesus não se batizou com o homem que pregava não ser justiça. Jesus disse: eu vim para o quê? Que se cumpra a justiça. Então aqui, logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre. E o beijou. Olha a atitude de Jesus, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Irmãos, isso me arrepia. Olha o que Jesus disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as suas mãos em Jesus e o prenderam. Quando Jesus chama Judas de amigo, faz assim, ó, cai a escama. Isso é muito forte. É como se Judas pensasse, o que eu fiz? Vou dizer algo para você, preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando o pecado ele te manipula, porque a Bíblia fala que antes de termos Jesus nós éramos escravos do pecado, e o pecado gera a morte. Quando você está escravo do pecado, então imagine assim, ó, ilustre isso na sua mente da forma que você bem entender. Eu vejo como se fosse o inimigo com um chicote dando nas costas e mandando em você, e você obedecendo. E Judas, faz isso. Vou trair. Judas, agora você vai fazer isso. Vou sim. E ele tomou a mente de Judas. Por isso que em Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 2 e alguma coisa, diz: para que nós tenhamos a mente de Cristo. 2, não me lembro agora aqui. Mas para nós termos a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, o teu desejo está no Senhor. Nada te tira a tua paz, nada tira o teu foco, nada te corrompe. Não é pecado, não é ira, não é discórdia, não é luxúria, não é gula, não é nada. E quando ele beija, amigo, por que tu vieste? Olha que interessante. Jesus ele faz uma pergunta, porque a pergunta, na hora certa, ela desbloqueia. Aí ele vai ficar pensando naquilo. O que eu fiz? Aí continuando, chega os guardas para prendê-lo. Pedrão toma a espada de Malco, arranca a orelha do guarda fora. Você já sabe a história.
Aí Jesus disse: eu poderia clamar o meu Pai agora para que enviasse 12 legiões de anjos. Irmão, você tem ideia do que é isso? Milhares e milhares de anjos. Depois nós vamos ler que quando o anjo chega e tira a tampa do sepulcro, os guardas que viram aquilo ficaram em estado de choque. Teve uma passagem no Velho Testamento que um anjo matou milhares de homens. Um anjo. Jesus disse para os seus discípulos: eu poderia invocar o meu Pai agora, que clamar ao meu Pai, orar ao meu Pai, e ele poderia enviar 12 legiões de anjos. Irmão, seria um massacre, não ia sobrar ninguém. Porque anjo é igual soldado. Anjo não tem sentimento. Anjo obedece a Deus. Quem está entendendo isso? Então entenda que você vai estar diante da situação que Jesus estava naquele momento. Você pode estar diante de uma situação em que você vai falar assim: eu posso orar a Deus agora, Pai, me livre deste cálice, como ele orou no Getsemane. Mas Jesus disse: mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Basicamente a mesma oração que ele ensina no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É a mesma oração num contexto diferente. Só que assim, você falar assim no momento que você está tudo bem, está tudo certo, aí você fala: Deus, faça a tua vontade. Aí todo mundo fala: aleluia, glória a Deus. Vai para o fundo do poço, vai para a prova. E agora você faz a mesma oração. Você está nos maiores problemas da tua vida. E você, o que o teu instinto vai fazer? Eu preciso pedir: Deus me ajuda, Pai, faz aquilo, Deus faz aquele outro. Calma, faça a mesma oração. Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque o mesmo Deus que estava no controle lá no Pai Nosso, estava no controle da vida de Jesus no Getsemane, estaria na crucificação, estaria após a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Mas a verdade é que a oração é a mesma, mas o contexto é diferente. E nós somos tomados por contextos e não pela promessa, muitas vezes. Deus fez uma promessa para você, amém? Glória a Deus. Fique nela, firme, inabaláveis. 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 Continuando. No 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Interessante é que Pedro, nesse contexto, ele fala assim: mestre, todo mundo pode te deixar, mas eu não vou te deixar. Todo mundo pode te abandonar, mas eu não vou. - 69 agora. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: ele também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, disse: não conheço tal homem. 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Aleluia. Sabe,
Gente, eu estou misericórdia hoje, hein? Obrigado. Olha que interessante isso. Por que Pedro disse que não se afastaria? Aí Jesus fala: olha, Pedro, você vai se afastar. Não, mestre, eu não vou fazer isso. Mas eu vou te dizer algo maior. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Irmãos, uma das especialidades do diabo é agir na sua vida através do medo. Escute o que eu vou te falar agora. Pega essa e anota. Falso profeta. Escuta o que eu estou te dizendo. Falso profeta só ganha dinheiro através do medo. Essas pessoas que arrancam tudo que você tem é através de uma palavra que é acompanhada de um quadro de medo. Sobre uma ameaça. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, lobos vorazes. Aqui, Pedro, ele estava num contexto de medo. Então ele começou a negar. Todas as vezes que você for tomado de medo, cuidado. Você está se afastando de Deus. Você está se afastando daquilo que Deus chamou. Se você estiver dentro do projeto que Deus te chamou, você não precisa ter medo. A Bíblia fala: que poderá me fazer o homem? Quando você está com Deus, você não tem nada a temer. Só que o interessante é que a diferença entre Pedro e Judas traiu, Pedro negou. Mas olha o finalzinho. Saindo dali, chorou amargamente, não é isso? É um sinal de arrependimento, correto? Vai para o capítulo 27 agora. No versículo 3, fala assim, ó: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando as pedras para o santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Irmãos, essa é a diferença. Pedro se arrependeu amargamente, chorou amargamente. Judas foi tomado de remorso. Por isso que tem muita gente que vem para a igreja e não se firma com Deus, e nunca vão se firmar, porque não se arrependeram genuinamente aos pés de Jesus. Olha que interessante isso. Judas foi tomado de remorso, pegou as moedas e falou assim: não, olha, eu não queria ter feito isso. O inimigo, usando a boca dos guardas, o que eles falaram? Isso é contigo. Agora veja bem, se ao invés de Judas ir lá e ouvir o que os guardas tinham para falar para ele, se Judas tivesse procurado algum outro discípulo, alguma outra pessoa, talvez Maria Madalena,
qualquer uma das pessoas que seguiam Jesus, o que essa pessoa iria dizer? Calma, peça perdão a Deus, talvez Deus te perdoe. Então escute isso, os dois estavam sendo tomados de medo, os dois estavam apavorados. A diferença é que um fugiu para os pés do Senhor e o outro fugiu para a forca, para o lado do diabo. Então entenda isso. Um foi tomado de remorso e o outro de arrependimento. E nesse contexto, Jesus seguia sendo o quê? Colocaram uma coroa de espinho, cuspiram no seu rosto. Então nós estamos vendo aqui histórias, tem a história central que é a Páscoa, tem todo o contexto de Jesus ali, o texto de Jesus, e o contexto da história era o que estava acontecendo com os discípulos, com os seguidores, mas bem especificamente com Pedro e com Judas. Olha isso, Pedro e Judas. Isso daqui me faz ter um entendimento muito amplo da palavra. Quando Deus tem algo grandioso para fazer, tem pessoas que vão para o lado da forca e tem pessoas que vão para o lado dos pés de Cristo. Tem pessoas que vão se arrepender do que fizeram e tem pessoas que vão ter remorso do que fizeram. Tem muita gente que é viciada, que diz assim: eu me converti, volta a praticar o vício. Eu não estou falando só vício de droga, não. Tem vício de adultério, vício de prostituição, vício de um monte de coisa. Isso significa o quê? Remorso, não arrependimento. Aí a pessoa vai lá, peca, eu sou um coitado. Você se acha um coitado porque você não se arrepende. Você é tomado de remorso. Ao invés de você ir ouvir uma pessoa de Deus, uma palavra de Deus, você vai ouvir o que o sumo sacerdote, que os sacerdotes, aquelas pessoas lá, têm para dizer para você. E as pessoas que estão no mundo nunca vão dizer assim: Deus tem um plano na sua vida, Jesus te ama, se arrependa, Deus tem algo para você. Não! Essas pessoas sempre vão levar uma palavra contrária para você. Até os discípulos deram uma palavra contrária para Jesus. Na hora que aquela mulher ungiu ele, falou: não, mas é que poderia ter vendido. Sabei, discípulos, nem tudo gira em torno disso. Tem algo maior acontecendo. Irmãos, preste bem atenção no que está acontecendo. Está acontecendo algo que vai mudar a história da humanidade. E os discípulos preocupados em vender aquilo e ajudar alguém naquele momento. Mas não era esse o momento. Entendam isso. Tem dias que você vai vir na igreja e você vai estar aqui falando assim, cheio do Espírito, glória a Deus, começou o louvor, arrepiou, alguém começou o culto, aleluia, alguém trouxe a palavra, isso falou comigo. E tem cultos que você vai chegar aqui e falar assim: nossa, nada aconteceu comigo hoje. Mas entenda que você não está aqui um culto, você vai vir dezenas, centenas de cultos, talvez milhares de cultos, até a vinda de Cristo. E você não pode se afastar do Senhor. Por quê? Porque tem algo maior na tua vida. Mas nós somos levados a enxergar o que é o contexto, uma visão minimalista, uma visão pequena, afunilada. Já viu o cabresto? Quando lá o cara está em cima da carroça lá e coloca aquele cabresto do lado para o cavalo não se perder. Muitas vezes, entenda isso, as pessoas estão com os seus olhos nas laterais, sabe, tapados, ali tampados, afunilados, e você não enxerga nada além de um passo à tua frente só. Sendo que se você se arrepender e entender o que está acontecendo no contexto, vai acontecer algo muito maior na sua vida. Aí você vai entender assim: por que Deus me colocou na terra?
Deus me colocou na terra porque Ele tem um projeto na minha vida. E você está cuidando de coisa pequena. Não estou dizendo que as coisas pequenas não são importantes, mas tem contextos em que um momento é falar assim: ei, eu preciso apertar aquele parafuso ali. Mas tem momentos que você precisa abraçar essa bateria e tentar carregar no braço. Então entenda isso. Deus tem algo muito grandioso para você, ministerialmente falando. Servos, sabe, você não pode falar assim: ah, eu vou tocar no louvor lá, deixa eu fazer um favor para o pastor. Ah, eu vou, sei lá, trabalhar, ser voluntário lá na mesa de som, deixa eu ajudar o pastor. Irmão, você está muito louco, irmão. Não é para mim que você tem que fazer. Você não tem que me ajudar em nada. Você tem que servir a Deus. E servir a Deus, meu irmão, não é para qualquer um não. Servir a Deus é para quem tem coragem, é para quem é firme, é para quem é fiel, leal, é para quem foge da aparência do mal mesmo. Servir a Deus é para homem, servir a Deus é para mulher de verdade. Meninos se perdem, se enforcam. Homens com promessa se arrependem, por mais que errem. Para quem que Jesus prometeu que daria as chaves da igreja? Para Pedro. Lembra do trocadilho? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi para Pedro, não foi para Judas. Irmãos, olha como Pedro admirava Jesus. Vieram prender Jesus, ele já meteu a espada no cara: sai daqui, meu, você não rela nele não. E a Bíblia diz que Pedro não chora amargamente por ter cortado a orelha do cara. Ou diz, não diz isso. Cortou, acabou. É como se Pedro falasse assim: mete a cara aqui para você ver, rela nele para você ver. Só que quando ele tocou naquilo que havia prometido para ele, que era a promessa, ele se arrepende. E ele chora amargamente. Por quê? Porque aquilo corrói ele por dentro. É como se ele pensasse assim: não acredito. Ele me ajudou tanto, ele fez tanto por mim, ele se negou. E Pedro sai chorando. Chora amargamente. Quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Meu Deus do céu, irmão, sério, parece que eu engoli um gato, ficou com uma coceira na garganta, que misericórdia. Eu já tomei 2 copos de água aqui, não está saindo esse negócio aqui. Mas quem está entendendo isso aqui, diga amém. Deus está aqui, amém, Deus está neste lugar. Deus está falando assim: ei, você vai errar, você vai duvidar, você vai se afastar de mim, você vai menear a cabeça. O que é isso? Não conheço ele. A Bíblia diz lá no capítulo 26, no contexto capítulo 26, a Bíblia diz: Pedro seguia de longe, sabe assim, ó. Deixa eu ver se eu posso me aproximar. Ele queria se aproximar, mas ele estava com medo. Deus sabe que você vai ter medo. Deus sabe que você vai ser, muitas vezes você vai estar inseguro, mas Ele ama você do mesmo jeito. Você está entendendo que é o diabo, o capiroto, que quer que você se afaste dele? Entende isso? Não se afaste de Jesus.
Uma decisão de Judas acabou com a vida dele. Mas ainda não estava acabado quando ele traiu. Se ele, ao invés de ir lá devolver as moedas e ouvir o que as pessoas erradas tinham para a vida dele, tivesse ido, deixa eu procurar alguém que tem uma palavra para mim. Pedro, pode ser qualquer um. Mas ele foi ouvir as pessoas que estavam no projeto do inimigo e não no projeto do Senhor. E aí só confirma o passaporte dele. Pum! Toma, vai se enforcar. Irmãos, você vem para a igreja? Amém? Ouça pessoas que são de Deus na tua vida. Sabe, tem que parar com isso. Seja para qualquer área da sua vida. Escute pessoas que já passaram por algo semelhante, uma pessoa que tem algo pelo menos para falar. E se essa pessoa não tiver para falar nada, ela vai falar assim: olha, eu não sei, mas eu vou orar pela sua vida. Glória a Deus. Pronto, se alguém já está orando por você, já é um grande passo. E aí nós sabemos todo o contexto, tudo que eles passam. E aí no capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. É algo novo que se cumpriu, mas já havia sido dito. Concordam comigo? O que Deus prometeu para você há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás? Deus já fez uma promessa na tua vida? Quem aqui tem promessa? Lembra da promessa? Então, ela não se cumpriu, mas Deus já disse. Então é só questão de tempo. Olha o que nós falamos aqui, Lembra do anjo que eu falei? Versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aí que eu digo, por que Judas não foi atrás dessas mulheres conversar com elas? Não poderia ter ido? 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Olha isso. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aleluia. O seu aspecto era como de um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Pega essa. Se parecia que estava morto, boca pálida, estado de choque. Aí Jesus fala lá para Pedro, fala, poderia clamar o meu pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Irmão, pronto, pior que o dilúvio. Um anjo. E ficou sentado na pedra assim, não fez nada. Você imagina isso, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos, amém? É isso que te protege. Aleluia. É isso que está conosco. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, já tendes vencido o maligno, ou em algumas traduções, os falsos profetas. Porque maior é o que está convosco do que aquele que está lá fora no mundo. Maior é esse Deus aqui, que te protege. O anjo sentou lá na pedra e depois veio esse versículo. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Aleluia. Irmão, se um anjo faz isso, imagina o nosso Deus.
Você está entendendo? Eu quero, do desejo do meu coração, sabe? Aqui do fundo da minha alma. Eu quero que você olhe hoje e que desbloqueie essa visão minimalista sua, sabe? Que você enxergue que Deus é poderoso. Eu quero que você enxergue que aquilo que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O guarda de Israel não dorme, não tem fome, não tem sede. Ele não come, não bebe. Ele é Deus. Ele não precisa de nada que é humano. Nós somos criação dele. Seres humanos, pecadores. Um dia nós vamos para lá, meu irmão, e vamos deixar tudo aqui. Pare de correr atrás daquilo que não faz sentido, aquilo que é supérfluo, aquilo que é raso, e se jogue na presença de Deus hoje, amém? Vem aqui para frente, vamos orar juntos. Vem aqui para frente. Isso, vem para frente aqui, vamos orar juntos. Se puder orar com a sua esposa. Ore agora. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Se quiser sentar aqui no altar, pode sentar. Se quiser ficar em pé, fique. Fica do jeito que você quiser, mas vem aqui para frente. Fala, Deus, abre minha visão. Fala, Deus, obrigado por ser um escolhido do Senhor. E neste momento que o Espírito Santo desbloqueie sua mente, a sua visão, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Pastor, eu estou sofrendo. Está sofrendo porque Deus tem uma obra maior na tua vida, meu irmão. Está difícil porque Ele ama você. Está te levantando para te promover, para te levantar mesmo e te colocar numa posição de honra. Fique firmes. Aleluia. Sejam fortes, corajosos. Aleluia. Se Deus ama você, meu irmão, você pode falar com Ele agora. Fale da sua forma, do jeito que você costuma falar com Ele, mas seja sincero agora. Você tem uma promessa na sua vida. Deus uniu você com essa pessoa, com a tua esposa, ou com a tua futura esposa, ou com o teu futuro esposo, para algo muito maior. Sabe aqueles dias que você pensou em desistir e não desistiu? Aquele dia você ganhou uma nota muito boa na prova. A minha oração agora, do fundo do meu coração, é que o Senhor agora eleve o seu coração
tão próximo ao de Deus, ao ponto de desbloquear agora tudo que estava te prendendo, te amarrando, que todo remorso vire arrependimento, porque Ele ressuscitou. Tudo que aconteceu na vida de Pedro e de Jesus nesse contexto, na vida de Judas, tudo tinha um propósito ali maior. Então, neste momento, fala: Deus, eu sei que o Senhor tem algo muito maior para a minha vida. Diga: Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer isso: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Você pode dizer isso? Aleluia. Sabe, aquela presença de Jesus, ore com Deus agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos nesta manhã. Olhe para cada uma dessas pessoas, Deus, agora, e que essa pessoa entenda que por trás de uma aprovação tem algo muito maior para a vida dela. Que esta pessoa não desista, que esta pessoa jamais te abandone, Senhor. Que o inimigo nunca coloque no coração dessa pessoa para ela te abandonar, Senhor. Que você possa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Deus está levantando pessoas neste lugar. Deus está levando pessoas para um próximo nível espiritual. Judas se perdeu, Pedro foi promovido. Sempre atrás de uma aprovação tem uma promoção de Deus. Fique firme com Ele. Você vai fazer a diferença nessa terra ainda. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Muitas vidas serão alcançadas através da sua vida, da sua família. Você crê nisso? Amém? Nós cremos nisso em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus quer levantar vocês. Atrás dessa provação tem uma promoção. Uma promoção de elevar você para um outro nível, para algo maior. Olhe sempre para a promessa e para o Senhor. Amém? Pode se sentar. Fica